Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões da prova do TEC. Uma da prova de 2018, outra da prova de 2019 e o assunto estratificação de risco da doença arterial coronária estável. Então, sem mais demora, TEC 2018. Além de serem úteis para o diagnóstico e o manuseio de pacientes com doença arterial coronária, os testes não invasivos também permitem a estratificação do risco de eventos, como infarto do miocárdio ou morte nestes indivíduos. Assinale a alternativa que contém exemplos de alterações que, quando presentes, identificam indivíduos como de alto risco cardiovascular, maior que 3% de risco anual de infarto do miocárdio ou morte. Muito bem, então naquele paciente portador de doença arterial coronariana, ele quer saber, qual das alternativas abaixo contém indivíduos com alto risco cardiovascular, que são os pacientes aí que têm um risco maior que 3%, de desenvolver infarto do miocárdio ou morte por ano, tá? 3% por ano. Então quer saber aí qual das alternativas, tem aí pacientes de alto risco cardiovascular. Então a gente tem as alternativas, A, B, C, temos também as alternativas D e alternativa E. Só que antes da gente ler as alternativas, a gente vai fazer aqui uma revisão sobre esse assunto, tá? Porque isso aí, de vez em quando, cai na prova do TEC, é importante que você vá com esse conhecimento para a sua prova de 2021, tá? Então aqui tá um print, da página da diretriz de doença arterial coronária estável. Vou fazer aqui um zoom, tá? E eu quero que você venha agora comigo aqui para a tela. Veja, em relação aos resultados de testes não invasivos e risco anual de morte, são considerados de alto risco, os pacientes aí que têm, mais de 3% de chance de morte por ano, tá? É exatamente o que a questão quer saber, Então perceba aqui que a gente tem, diversos elementos nos testes não invasivos que enquadram esse paciente aí como sendo um paciente de alto risco cardiovascular. Mas antes da gente ficar lendo isso aí, vamos fazer um resumo de tudo isso aí. Vamos colocar aqui na tela o que é importante, o que você tem que saber realmente, em relação aos pacientes de alto risco cardiovascular em testes não invasivos, tá? Então vamos lá. O que é um paciente de alto risco cardiovascular em testes não invasivos, Fazendo aí um resumo, são aqueles pacientes, por exemplo, portador de doença arterial coronariana estável e que tem uma fração de ejeção ao ecocardiograma, tá, de repouso, menor que 35%. É aquele paciente também que no teste ergométrico ele apresenta um score de Duke menor que -11. Só lembrando que menor que -11 é -12, -13, etc, tá? É aquele paciente também que tem grandes defeitos de perfusão ou ainda moderados defeitos de perfusão na cintilografia miocárdica. É aquele paciente que também tem dilatação do ventrículo esquerdo durante a fase de estresse, tá? Pode ser aí através da cintilografia, pode ser através aí do ecoestresse, dilatou o ventrículo esquerdo, esse paciente, ele é de alto risco. Ou ainda aquele paciente que na cintilografia de perfusão miocárdica ele tem aumento da captação pulmonar. Por quê? Porque se o miocárdio não estiver captando adequadamente, vai aumentar a captação pulmonar. Então todos esses pacientes aí, se apresentar qualquer um dessas alterações em testes não invasivos, a gente enquadra esse paciente como de alto risco cardiovascular, tá certo? E aí a diretriz também traz os pacientes de moderado risco cardiovascular. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, quem são os pacientes de moderado risco cardiovascular? São aqueles que têm de 1 a 3% de chance de ter eventos por ano, seja de infarto do miocárdio ou morte, tá? E esses pacientes nos exames não invasivos são aqueles que têm doença arterial coronariana estável e uma fração de ejeção, por exemplo, entre 35% e 49%. Aquele paciente que tem doença arterial coronária estável e quando é submetido a um teste ergométrico, ele apresenta um score de Duke que varia de 4 a -10, tá? De 4 a -10. São aqueles pacientes também que têm moderados defeitos de perfusão, mas sem dilatação ventricular esquerda e sem captação pulmonar durante o teste de imagem com estresse, tá? Porque a gente já viu, se tiver dilatação do VE ou se tiver captação pulmonar, esse paciente ele é automaticamente considerado de alto risco, tá? Aí no caso o paciente ele tem moderado defeito de perfusão,
No entanto, tá? Ele não tem dilatação do VE e nem aumento da captação pulmonar durante a fase de estresse, tá certo? E outro ponto também aí em relação aos pacientes, né, de moderado risco são aqueles que têm defeito de perfusão limitado envolvendo 2 segmentos e com dose de dobutamina aí maior que 10 microgramas quilo minuto durante o ecocardiograma de estresse, tá certo? Muito bem, então esses considerados pacientes de moderado risco. E a diretriz também traz aí os pacientes considerados o quê? De baixo risco, tá? Paciente aí com chance menor que 1% de morte por ano. Então quem são os pacientes? São os pacientes coronarianos com score baixo no teste ergométrico, um score de Duke aí maior que 5, tá? Também é aquele paciente que tem um teste normal ou pequenos defeitos de perfusão ou teste de imagem com estresse, tá certo? Então aquele paciente que tem um teste normal ou tem aqueles pequenos defeitos de perfusão. E também é considerado de baixo risco o paciente que tem uma contração miocárdica normal ou nenhuma mudança em limitada porção do miocárdio durante o ecocardiograma com estresse. Então são esses aí os pacientes enquadrados como baixo risco, tá? E quais são as variáveis de alto risco cardiovascular durante a realização do teste ergométrico em pacientes com doença arterial coronariana? A gente já viu, né, que aquele paciente que tem um score de Duke menor que -11, ou seja, -12, -13, etc., são pacientes já de alto risco. Mas quais são as outras alterações no teste ergométrico que a gente pode enquadrar esse paciente como alto risco? Então, só aqueles pacientes que no teste ergométrico apresentam depressão do segmento ST em múltiplas derivações, são aqueles pacientes que têm depressão persistente do segmento ST na recuperação, que dura aí mais de 5 minutos na recuperação para esse ST retornar à linha de base. São aqueles pacientes que têm uma inadequada resposta cronotrópica, tá? Aumenta-se o esforço e a frequência cardíaca não acompanha essa elevação do esforço. É aquele paciente que tem queda da pressão arterial sistólica durante o esforço ou ainda a curva achatada, tá? São aqueles pacientes ainda que têm arritmia ventricular grave em baixo nível de esforço, na presença de depressão do segmento ST ou ainda de dor anginosa, tá? Então essas são as alterações no teste ergométrico que automaticamente enquadram o paciente coronariano como alto risco, maior que 3% de eventos de morte por ano, tá? Em relação ao score de cálcio coronariano e probabilidade de DAC, perceba que aquele paciente que tem, né, um score de cálcio maior que 400 unidades Agatston, né, tem o quê? Aí uma probabilidade severa de ter doença arterial coronariana. A gente sabe que o score de cálcio baixo muitas vezes está ligado aí àquela chamada placa mole, né, a placa que não tem calcificação, tá? Mas a presença do score de cálcio elevado pode sim estar associado, né, à doença arterial coronariana. Então, aquele paciente que tem, né, mais de 400 unidades Agatston no score de cálcio, né, a probabilidade é severa de ter doença arterial obstrutiva, tá? E se ele tiver de 101 a 400, né, ele tem aí uma moderada probabilidade, tá certo? Então vamos lá, né? Então vamos para as alternativas, vamos ver aqui a alternativa que corresponde ao paciente de alto risco cardiovascular. Então vamos lá, letra A. Alteração da contratilidade regional em um ou dois segmentos no território da artéria descendente anterior, defeitos de perfusão de estresse induzido envolvendo 5% do miocárdio, score de cálcio maior que 100 unidades Agatston. Não, a gente viu que em relação ao score de cálcio tem que ser o quê? Maior que 400 unidades Agatston, tá? Então, a gente corta a letra A, não pode ser a letra A o gabarito. Vamos para a letra B. Aparecimento de bloqueio de ramo esquerdo durante o teste ergométrico, lesão de tronco da artéria de coronária esquerda maior que 50% pela angiotomografia, queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior que 5%, estresse induzido. Veja, quando a gente falou lá, né, daqueles critérios de alto risco no teste ergométrico, a gente falou de aparecimento de bloqueio de ramo esquerdo durante o teste ergométrico como critério de alto risco? Não, né? A gente falou de aparecimento de arritmia ventricular, a gente falou de depressão, né, em múltiplas derivações do segmento ST,
A gente falou de depressão do segmento ST, que demora mais de 5 minutos para voltar à linha de base. A gente não falou de bloqueio de ramo esquerdo, tá? Então a letra B também não pode ser o gabarito. Letra C, taquicardia ventricular esforço induzida, tá? Maior ou igual a 1 milímetro de depressão do segmento ST acompanhado de angina, fração de ejeção do ventrículo esquerdo em repouso menor que 50%. Quando a gente falou, né, de pacientes de alto risco, lembra da fração de ejeção? É aquele paciente portador de doença arterial coronária com uma fração de ejeção menor que 35%. E aí ele já colocou um indivíduo aí com uma fração de ejeção menor que 50%. Então a letra C também não pode ser, a gente corta, tá? Letra D, defeitos de perfusão de repouso maior ou igual a 10% do miocárdio, lesão de maior ou igual a 70% do segmento proximal da artéria descendente anterior pela angiotomografia, aparecimento de bloqueio de ramo direito durante o teste ergométrico, mais uma vez, né, naquela parte lá em que a gente viu as alterações de alto risco no teste ergométrico, não tem nem aparecimento de bloqueio de ramo direito, nem de ramo esquerdo, tá? Então, essa letra D também está errada, a gente corta a letra D. Letra E, dilatação do ventrículo esquerdo, estresse induzida, score de cálcio maior que 400 unidades a Gadston, né, maior ou igual a 2 mm de depressão do segmento ST em baixa carga ou persistente durante a recuperação do teste ergométrico. Exatamente, né, tudo que a gente viu aí em relação a paciente, né, de alto risco cardiovascular, tá aí, ó, dilatação do ventrículo esquerdo, score de cálcio coronário, né, maior que 400 unidades a Gadston, né, depressão do segmento ST, maior ou igual a 2 mm em baixa carga e persistente, né, durante a recuperação no teste ergométrico. Então, esses sim são os pacientes aí, né, considerados aí de alto risco, né, de eventos, né, são eventos mais que 3% de infarto ou morte por ano. Então, gabarito da questão, letra E. TEC 2019. Na avaliação de pacientes com doença arterial coronária estável, diversos achados nos exames de investigação complementar permitem a identificação de indivíduos com baixo risco de eventos, menor que 1% de mortalidade anual. Qual dos seguintes achados identifica tais pacientes, tá? Então veja, né? Ó, 2018 ele queria saber lá quais os pacientes, né, que era de alto risco. 2019 ele já colocou uma questão aí muito parecida, só que ele quer saber agora, né, qual das alternativas aí identifica indivíduos de baixo risco cardiovascular, tá? Então, antes da gente ler as alternativas, vamos aqui só relembrar, a gente já viu, mas vamos relembrar aqui os pacientes de baixo risco, tá aí, ó. Baixo risco, ou seja, aquele paciente que tem, né, uma chance menor que 1% de morte ao ano. É aquele paciente que tem um score, né, baixo no teste ergométrico, um score de Duke, né, maior que 5, tá? Tem aí um teste normal ou pequenos defeitos de perfusão em repouso ou em teste de imagem com estresse. Tem uma contração miocárdica normal ou nenhuma mudança em limitada porção do miocárdio durante o teste de ecocardiograma com estresse, tá? Então são esses aí os pacientes de baixo risco, tá? Então vamos para as alternativas, né? Vamos lá, letra A. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo em repouso entre 35% e 49%. Não, a gente viu, né, que esses pacientes são considerados pacientes, né, de moderado risco e não de baixo risco, então a letra A a gente corta. Letra B, score de cálcio coronário entre 100 e 399 unidades a Gadston. Não, esses são os pacientes também de moderado risco, a gente corta, tá? Não é a letra B. Letra C, score de Duke maior que 5. Exatamente isso a gente viu lá, né? Acabamos de ver agora o print da diretriz. Aqueles pacientes que são coronarianos, que no teste ergométrico apresentam o score de Duke maior que 5, são pacientes considerados de baixo risco, tá? Mas vamos ver as outras alternativas. Letra D, dilatação do ventrículo esquerdo, estresse induzida. Não, esses são os pacientes de alto risco, a gente já viu isso, né? Então a letra D não pode ser. E letra E, padrão obstrutivo uniarterial com lesão maior ou igual a 70%. Também não, então a gente corta a letra E. Gabarito da questão, letra C. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso módulo de doença arterial coronariana. A gente viu duas questões aí da prova do TEC, uma da de 2018, outra de 2019, né? Ambas cobrando aí conhecimento sobre estratificação de risco do paciente portador de doença arterial coronária estável.
Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!